Esta é a terceira e última parte da lição 7. Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro, da área de Línguas Indígenas da Universidade de São Paulo, e vamos neste vídeo dar continuidade àquilo que já explicamos na nossa lição 7. Vamos falar hoje de um fato bem interessante, de um fenômeno muito curioso, que é o dos substantivos transitivos e intransitivos. Os substantivos, assim como os verbos, também podem ter transitividade, ou seja, podem ter um sentido fechado ou um sentido aberto, que exige um complemento. Por exemplo, o substantivo saída em português. Se eu digo saída de Pedro, eu vou entender que quem sai é Pedro. Pedro é o agente, é o sujeito. Mesma coisa, o substantivo chegada. Chegada de Maria. Eu vou entender que quem chega é Maria, certo? Maria é o sujeito, é o agente. Agora, existem substantivos em português que vão nos deixar em dúvida, que terão um duplo sentido às vezes. Por exemplo, presente. Presente tem duas direções. Uma é para o agente, a outra direção para o paciente. Então vejam, se eu disser presente de Pedro, vocês vão ficar em dúvida. Não saberão se foi Pedro quem deu o presente ou se foi Pedro quem recebeu o presente. Certo? Esse substantivo é um substantivo transitivo, ele tem duas direções. Certo? O sujeito e o objeto, o agente e o paciente. A mesma coisa nós temos com o substantivo conhecimento. Se eu digo assim, conhecimento dos índios, vocês ficam em dúvida. São os índios que conhecem alguma coisa? Ou eles são conhecidos por alguém? Por um sertanista, por alguém que conhece bem os índios, conhecimento dos índios. Por exemplo, Pedro tem o conhecimento dos índios. Tem conhecimento dos índios. Pode haver aí dúvida, certo? Agora, em Tupi, essa ambiguidade, esse duplo sentido não vai acontecer. Vocês não vão ter dúvidas aí. Por exemplo, na palavra cuaba, conhecimento, cuaba, onde nós vamos, nessa palavra, cuaba, se ela estiver numa relação genitiva, por exemplo, aba, cuaba, conhecimento de índios, o conhecimento dos índios. O que vier imediatamente antes aí de um substantivo transitivo é o objeto, é o paciente, aquilo que está recebendo, aquilo que é o objeto do conhecimento, conhecimento dos índios. Quer dizer, não são eles que conhecem, eles são conhecidos. Então, vejam aí, cuaba é uma palavra que tem duas direções, dois sentidos. Primeiro, de agente. Primeiro nesse sentido que é o sujeito, depois neste que é o objeto, o paciente. Ixé, eu, cuaba, conhecimento, abá, índios. Xê, abá, cuaba, o meu conhecimento dos índios. O que vem imediatamente antes do substantivo transitivo é o objeto. E se eu quiser agora dizer o conhecimento
de mim dos índios, conhecimento que eles têm de mim. Como é que eu faria? Aí então eu vou colocar numa outra posição. Eu vou dizer Abaxecuaba. Abaxecuaba. Isso nós vimos na lição. Por exemplo, Tupã Acé Recomonhangaba. O mandamento de Deus para nós, para a gente. Certo? Então essa palavra em tupi vai exigir que nós coloquemos aí o objeto Acé depois de Tupã. Tupã é aquele que dá a ordem, que manda. Acé é o objeto. Recomonhangaba é o substantivo. Então, o mandamento de Deus, a gente. O Acé é o objeto. Certo? Muito bem. Nesta lição também aparecem os numerais em tupi. Em tupi antigo não havia palavras para os numerais além de 4. Somente se contava até 4. Então tínhamos o número 1, Oyepé. O número 2, Mocoin. O número 3, Moçapir. O número 4, Oioirundik. E havia também os ordinais. Primeiro, Ipi. Segundo, basta colocar o A no numeral cardinal, Moconha. Terceiro, Moçapira. Quarto, Oioirundika. A partir daí, faziam-se expressões para poder transmitir a ideia que se queria. Circunlóquios, né? Por exemplo, então, 10. Falava-se assim, ó, o Pachepó. Todas as minhas mãos, as minhas 2 mãos. Então havia formas assim que não eram muito naturais e que tinham sido influenciadas pelo português, tá bem? Os numerais então deixaram algumas marcas na toponímia brasileira. Uma delas é o nome, por exemplo, de uma localidade do Espírito Santo, que é Iconha. Iconha. Conha, 2 rios. Iconha. A palavra conha em tupi quer dizer gêmeos. Tem a ver então com mocoin, que é 2. Outra palavra que apareceu, que essa entrou na língua portuguesa, foi então a palavra conha. Conha, para frutas que nascem geminadas, frutas que nascem juntas. Por exemplo, bananas que nascem juntas, banana conha, certo? Nós temos isso, acontece, por exemplo, com os abacaxis conhas. Acontece então com outras frutas. Os numerais então podem vir antepostos ou pospostos aos substantivos. Por exemplo, 2 aldeias, Mocoin Taba ou Taba Mocoin, certo? Por exemplo, um menino, Oyepé Kunumim ou Kunumim Oyepé. Agora, se eles forem ordinais, eles são sempre pospostos. Segunda mulher seria Cunhã Moconha. A terceira aldeia, Taba Moçapira. Nunca virá antes, sempre posposto. Está bem? Muito bem. A lição 7 também nos mostra um outro modo verbal que é chamado de modo permissivo. O modo permissivo, ele se forma com a partícula tá. Vai significar então alguma coisa
como que do português. Então, por exemplo, o verbo ficar. Tapritá, que eu fique. Terepritá, que fiques. Topritá, que ele fique. É só colocar o tá antes daquela conjugação no indicativo, que vocês já aprenderam, nós formamos o permissivo. O permissivo, então, ele indica o seguinte: um desejo que eu tenho, que você fique, que você venha, que ele volte, certo? E indica também uma finalidade. Eu vou para que você descanse. Eu vou para que você descanse. Então o tá, ele tem dois sentidos: que e para que. Tá bom? Vejam que quando nós usamos essa partícula com os morfemas numeropessoais, o A vai cair muitas vezes. Em vez de falar tá apitá, será tá pitá. Tá erepitá, terepitá. Tá opitá, topitá. Certo? Que eu fique, que fiques, que ele fique. E essa partícula então é usada muito em tupi para formar assim sentenças que deem a ideia de um desejo, certo? Por exemplo, que você vá para a mata. Que eu desejo que você vá para a mata. Teressoca ape. Teressoca ape. Certo? Por exemplo, que venhas amanhã. Tereiuroirandé. Tereiuroirandé. Pode ser usado também para expressar uma ordem para um grupo. Por exemplo, tia só kunumim, vamos meninos. Não precisa traduzir esse tá aí, porque que vamos meninos, é usado então para uma ordem no plural, certo? Então, finalmente ele é usado também para expressar uma finalidade. Então vamos lá, vamos dizer assim, ó: eu vou para que durmas, para que você durma. A só terequer. Eu vou para que Pedro trabalhe. A só Pedro toporabiqui. Porabiqui é trabalhar em tupi, tá? Por exemplo, eu mato o tatu para que o comas. Ayuka tatu tereu. Então é fácil, simples. Não esqueçam, tá significa que, de desejo, que você venha, que você volte, ou para que, de finalidade. Certo? Então ficamos hoje por aqui e teremos então a próxima aula já, a lição 8. Muito obrigado a todos e até lá!